Faça essa oração até o final e descubra o poder do Salmo 64, um poderoso aliado contra todo o mal. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje iniciaremos uma jornada espiritual profunda e transformadora. Prepare seu coração para experimentar o poder extraordinário do Salmo 64, uma verdadeira arma espiritual capaz de desfazer bruxarias, quebrar bloqueios, neutralizar inimigos, silenciar a inveja, anular maldições, destruir feitiçarias e expulsar todo tipo de mal que tenta se levantar contra a sua vida. Este salmo não é apenas uma leitura, é um posicionamento de fé contra toda a força negativa que insiste em atacar. Agora, vá até os comentários e escreva com convicção: Senhor, elimine todo tipo de mal imediatamente da minha vida. Sua participação fortalece esta corrente de oração e ativa, pela fé, essa poderosa declaração sobre a sua história. Antes de começarmos essa ação transformadora em sua vida, quero expressar gratidão pela sua presença aqui hoje. Acredite em mim, nada acontece por acaso, e se você está assistindo este vídeo agora, é porque há uma mensagem especial destinada a você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com amigos e familiares através do WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar essa mensagem de fé e esperança. Comecemos a oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo a Ti. Inclina teus ouvidos à minha súplica e guarda a minha vida do temor do inimigo. Tu conheces as intenções ocultas, os pensamentos que se escondem nas sombras e as palavras que são lançadas como flechas afiadas contra os teus filhos. Nada te escapa, nada passa despercebido aos teus olhos justos. Pai amado, assim como ensina o Salmo 64, existem aqueles que se escondem para ferir, que afiam suas línguas como espadas e preparam armadilhas em silêncio. Há conspirações invisíveis, invejas disfarçadas de amizade, sorrisos que ocultam intenções maldosas. Mas hoje eu me levanto em fé e declaro: maior é o Senhor que me guarda do que qualquer plano arquitetado contra mim. Guarda-me, Senhor, dos inimigos declarados e dos ocultos. Livra-me das tramas silenciosas, das reuniões feitas às escondidas, das palavras envenenadas que tentam manchar minha honra, destruir minha paz ou bloquear meus caminhos. Se há pessoas que se animam entre si para fazer o mal, que encontram prazer na intriga, na calúnia e na difamação, que suas próprias línguas se voltem contra elas, como está escrito. Que todo laço armado contra mim seja desfeito pelo teu poder. Senhor, Tu és justo juiz. Tu atiras a tua seta certeira contra toda injustiça. Quando o mal pensa que venceu, Tu te levantas e revelas a verdade. Por isso, eu não temo. Ainda que palavras venenosas sejam lançadas contra mim, ainda que armadilhas sejam preparadas no oculto, eu descanso na certeza de que Tu ages de forma repentina e poderosa. Neste momento, clamo por livramento total. Livra-me da inveja que corrói, das maldições pronunciadas em segredo, das bruxarias, feitiçarias e obras malignas que tentam interferir na minha vida, na minha família e no meu sustento. Se há bloqueios espirituais impedindo o meu avanço, quebra-os agora. Se há correntes invisíveis tentando prender meus passos, despedaça-as pelo poder do Teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, dissipa toda a miséria, toda a escassez, toda a dívida sufocante que tenta roubar minha alegria e minha dignidade. Abre portas de emprego onde houve desemprego.
Traz provisão onde houve falta. Restaura a esperança onde o desespero tentou se instalar. Arranca pela raiz toda a angústia, toda a opressão, toda a ansiedade que pesa sobre o meu coração. Senhor, assim como o sol dissipa as trevas ao nascer, que a tua luz poderosa invada cada área da minha vida. Que toda doença seja alcançada pela tua cura. Que cada célula do meu corpo receba a tua vida. Que toda enfermidade física, emocional ou espiritual seja tocada pela tua mão restauradora. Onde havia dor, que haja alívio. Onde havia diagnóstico preocupante, que haja testemunho de milagre. Se levantaram fofoqueiros para espalhar mentiras, silencia-os. Se levantaram caluniadores para destruir minha imagem, confunde-os. Se prepararam armadilhas financeiras para me levar à ruína, frustra esses planos. Se houve palavras de derrota lançadas contra mim, anula-as agora. Nenhuma seta lançada contra mim prosperará, porque estou guardado sob a tua proteção. Pai, coloca uma muralha invisível ao meu redor. Que anjos sejam enviados para vigiar minha casa, minha família, meu trabalho e todos os meus caminhos. Que todo espírito de miséria, desemprego, enfermidade, opressão e fracasso seja repreendido e expulso. Que todo ciclo repetitivo de perdas e humilhações seja quebrado definitivamente. Eu declaro que os planos do inimigo não prevalecerão. Assim como diz o Salmo, Deus atirará sua seta e, de repente, o mal será desfeito. Aqueles que tramaram no oculto verão a tua justiça se manifestar. Todos reconhecerão que foi a tua mão que agiu, e os justos se alegrarão no Senhor. Eu escolho confiar. Mesmo que eu não veja imediatamente, eu creio que o Senhor já está operando. Eu me alegro antecipadamente, porque sei que a vitória está a caminho. Minha vida não será definida pelas conspirações dos homens, mas pelas promessas do meu Deus. Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Purifica meu coração de qualquer ressentimento. Não permitas que eu responda ao mal com mal, mas que eu permaneça firme, íntegro e confiante. Que minha alegria esteja em ti, que minha segurança esteja em ti, que minha esperança esteja em ti. Hoje eu me levanto em fé e proclamo: estou guardado, estou protegido, estou sendo restaurado. As armadilhas foram desarmadas, as flechas foram quebradas, as palavras venenosas perderam a força. A miséria está sendo substituída por provisão. A doença está sendo substituída por cura. O desespero está sendo substituído por esperança. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E eu me alegro agora, mesmo antes de ver, porque sei que tu és fiel. Todos os retos de coração se gloriarão, não na própria força, mas no agir poderoso de Deus. Obrigado, Senhor, porque já estás transformando minha história. Obrigado porque aquilo que era ameaça se tornará testemunho. Obrigado porque aquilo que era angústia se tornará cântico de vitória. Eu confio em ti. Eu descanso em ti. Eu me alegro em ti. E declaro que o mal não terá a última palavra sobre a minha vida. Senhor meu Deus, hoje me coloco diante de ti com a alma aberta e o coração rendido, reconhecendo que somente a tua voz é capaz de calar todo o ruído de ameaça que tenta me assustar. Assim como ensina o Salmo 64, há aqueles que tramam no oculto, que afiam suas palavras como espadas e lançam frases envenenadas como flechas contra o inocente. Há planos arquitetados na sombra, há invejas silenciosas, há conspirações que não são vistas pelos olhos humanos, mas nada está escondido de ti. Por isso, eu clamo, ouve a minha voz na minha oração e guarda a minha vida do temor do inimigo. Não permitas que eu viva dominado pelo medo, pela angústia ou pela insegurança. Se há armadilhas sendo preparadas contra mim, revela-as e desfaz cada uma delas.
Se há palavras lançadas para me desmoralizar, enfraquecer ou bloquear meus caminhos, que essas próprias palavras tropecem contra quem as pronunciou. Pai, quebra agora todas as correntes espirituais e emocionais que estejam impedindo o meu progresso. Se existem amarras invisíveis tentando atrasar minhas conquistas, destrói-as pelo teu poder. Se há maldições hereditárias, ciclos repetitivos de fracasso, miséria, dívidas constantes e escassez que parecem nunca ter fim, corta pela raiz toda essa cadeia. Eu não aceito viver aprisionado ao passado, nem às limitações impostas por palavras negativas ou obras malignas. Liberta-me de todo espírito de miséria, de desemprego persistente, de portas fechadas e oportunidades frustradas. Abre caminhos onde só havia bloqueios. Faz prosperar o trabalho das minhas mãos. Onde houve perda, restitui em dobro. Onde houve vergonha, concede honra. Onde houve dívida sufocante, envia provisão e sabedoria para administrar com responsabilidade e paz. Senhor, o Salmo declara que Tu atiras Tua seta contra os que praticam o mal e, de repente, eles são atingidos. Confio que a Tua justiça é perfeita. Não preciso me vingar, não preciso revidar, porque Tu és o meu defensor. Confunde aqueles que se levantam contra mim. Neutraliza fofoqueiros que espalham mentiras. Cala os que tentam manchar minha imagem. Frustra planos ocultos que buscam minha queda. Se há bruxarias, feitiçarias, palavras de maldição ou qualquer tipo de obra espiritual contrária sendo direcionada contra mim e minha família, que tudo seja anulado agora pelo poder do nome de Jesus. Que toda negatividade seja transformada em bênção. Que toda energia de destruição se converta em testemunho de livramento. Assim como a luz dissipa as trevas, que a Tua presença dissipe toda sombra ao meu redor. Derrama sobre mim discernimento espiritual. Dá-me sabedoria para identificar ciladas, maturidade para não reagir impulsivamente e fé para permanecer firme quando as circunstâncias parecerem contrárias. Que o escudo da fé me cubra e que a espada do Teu Espírito me defenda. Que eu não seja vencido pela tentação do desânimo, nem pela voz da dúvida. Afasta de mim todo inimigo visível e invisível. Se alguém se levanta contra mim por inveja, que essa inveja não encontre espaço. Se há quem deseje meu fracasso, que veja a Tua mão me sustentando. Se existem conspirações escondidas, que sejam expostas e desfeitas. Que a Tua justiça prevaleça sobre toda injustiça. Senhor, visita também minha saúde. Se há doenças tentando se instalar, arranca-as. Se há dores constantes, traz alívio. Se há enfermidades físicas, emocionais ou espirituais, toca com Tua cura restauradora. Remove a angústia que aperta o peito, o desespero que rouba o sono, a ansiedade que perturba a mente. Substitui tudo isso por serenidade, confiança e esperança renovada. Eu te peço que derrames Tua proteção sobre minha casa. Coloca Teus anjos ao redor da minha família. Guarda nossas entradas e saídas, nosso trabalho, nossos estudos, nossos projetos. Sela todas as portas e janelas espirituais da nossa vida com o sangue precioso de Jesus Cristo. Que nenhuma influência maligna encontre acesso. Que nossa casa seja território de paz, fé e prosperidade. Constrói ao nosso redor uma muralha intransponível. Que toda tentativa de ataque seja barrada antes mesmo de nos atingir. Que todo plano de fracasso seja transformado em oportunidade de crescimento. Que cada desafio se torne um degrau para um testemunho maior. Eu declaro que não viverei dominado pelo medo do que falam ou do que planejam contra mim. Viverei confiante no Deus que vê tudo, que julga com justiça e que age no tempo certo.
Assim como está escrito: todos verão a obra do Senhor e reconhecerão que foi a tua mão que agiu. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E eu escolho confiar. Escolho me alegrar antes mesmo de ver a resposta completa. Porque sei que enquanto alguns planejam no oculto, tu trabalhas em meu favor de forma silenciosa e poderosa. Hoje eu recebo libertação, recebo restauração, recebo provisão, recebo cura, recebo paz, recebo livramento total de inimigos, invejas, maldições, miséria, dívidas, escassez, desemprego, desespero, angústia, doenças e todo mal. Tu és o meu escudo, minha justiça e minha vitória. E sob a tua proteção, nada poderá me destruir. Senhor meu Deus, ouve a minha voz neste momento de clamor. Assim como está escrito no Salmo 64, há aqueles que se escondem para tramar o mal, que afiam a língua como espada e disparam palavras como flechas envenenadas contra o inocente. Existem planos ocultos, reuniões silenciosas, comentários maldosos e intenções camufladas que tentam atingir minha honra, minha paz e meu progresso. Mas eu não me desespero, porque sei que tu és o Deus que vê o secreto e age com justiça. Com o poder do sangue precioso de Jesus derramado na cruz, eu declaro anulada toda palavra de maldição pronunciada contra mim e contra a minha família. Se alguém liberou palavras de fracasso, doença, miséria ou destruição, que essas palavras caiam por terra agora. Que nenhuma declaração negativa tenha autoridade sobre minha saúde, minha vida financeira, minha casa ou meu futuro. O teu poder prevalece sobre qualquer sentença humana ou espiritual. Pai, se há inveja sendo direcionada contra mim, transforma-a em testemunho de vitória. Se há olhares carregados de malícia e desejos ocultos de queda, que esses sentimentos sejam neutralizados pela tua luz. Se há fofoqueiros tentando manchar meu nome, confunde-os. Se há pessoas que se fortalecem umas às outras para fazer o mal, como diz o Salmo, que suas próprias palavras se voltem contra elas e que tropecem nas próprias armadilhas. Senhor, quebra agora toda obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento ou magia lançada contra a minha vida, especialmente na área financeira. Se houve tentativa de bloquear minha prosperidade, fechar portas de emprego, causar prejuízos ou multiplicar dívidas, destrói essa resistência pelo teu poder. Que o fogo do teu espírito consuma toda a obra maligna e que nada reste dessas investidas. Derrama tuas bênçãos sobre minha vida financeira. Onde houve escassez, estabelece abundância. Onde houve dívidas sufocantes, traz estratégias, oportunidades e provisão sobrenatural. Devolve-me, Senhor, tudo aquilo que me foi roubado injustamente, seja material, emocional ou espiritual. Restitui minha paz, minha dignidade, minha estabilidade e minha alegria. Pai amado, envia teus anjos guerreiros para batalharem por mim nas regiões celestiais. Se há opressões invisíveis tentando me oprimir com medo, ansiedade e desespero, que sejam repreendidas agora. Que toda resistência do inimigo seja derrubada e que eu avance livremente rumo aos propósitos que tu tens para mim. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que não vêm de ti. Livra-me do desemprego prolongado e das portas constantemente fechadas. Concede-me favor diante de pessoas estratégicas. Que oportunidades surjam de onde menos espero. Que meu trabalho seja valorizado e que eu prospere de forma honesta e abençoada. Que eu seja canal de bênçãos para outros, refletindo tua fidelidade em cada conquista. Senhor, protege-me contra doenças e enfermidades. Se há qualquer ataque contra minha saúde física ou emocional,
Toca-me agora com o teu poder restaurador. Remove a angústia que pesa no peito, o desespero que tenta dominar meus pensamentos, a ansiedade que rouba meu descanso. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente. Assim como o Salmo declara que Deus atira sua seta e de repente os malfeitores são atingidos, eu confio que tua justiça se manifestará. Não preciso viver em constante vigilância ansiosa, porque tu és minha defesa, tu és meu escudo, tu és minha segurança. O que foi planejado no oculto será desfeito pela tua mão poderosa. Sela, Senhor, todas as áreas da minha vida com a proteção do sangue de Jesus. Sela minha casa, minha família, meu trabalho, meus projetos e meus sonhos. Que nenhuma porta espiritual fique aberta para influências malignas. Constrói ao meu redor uma muralha intransponível. Que todo ataque seja barrado antes de chegar até mim. Que a tua luz brilhe intensamente sobre minha vida, dissipando toda a escuridão. Que o medo seja substituído por coragem. Que a ansiedade seja substituída por confiança. Que a escassez seja substituída por provisão. Que a tristeza seja substituída por alegria. Que a derrota seja substituída por vitória. Eu escolho confiar em ti. Escolho descansar na certeza de que enquanto alguns conspiram, tu trabalhas em meu favor. Enquanto alguns planejam no oculto, tu preparas minha exaltação. Enquanto alguns lançam palavras negativas, tu liberaste promessas sobre mim. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E eu me alegro agora, porque sei que o Senhor já está agindo. Declaro livramento total de inimigos, invejas, maldições, bruxarias, miséria, dívidas, escassez, fofoqueiros, desemprego, desespero, angústia, doenças e todo mal. Minha vida está guardada em tuas mãos. Minha história está sendo reescrita pelo teu poder. E a vitória que virá glorificará o teu nome. Ouve, Senhor, a minha voz quando a angústia tenta me cercar. Assim como ensina o Salmo 64, há inimigos que se escondem nas sombras, que afiam suas línguas como espadas e lançam palavras como flechas envenenadas. Existem conspirações silenciosas, invejas disfarçadas, planos ocultos e armadilhas preparadas no segredo. Mas eu não me rendo ao medo, porque sei que tu és o Deus que vê o invisível e age com justiça perfeita. Pai amado, peço que o teu poder transformador opere profundamente em mim, quebrando todas as cadeias espirituais e emocionais que tentam me aprisionar. Se há opressões invisíveis, pensamentos repetitivos de derrota, ciclos constantes de fracasso, miséria, dívidas e escassez, corta agora essas correntes. Se existem palavras antigas que ainda ecoam como sentenças negativas sobre a minha vida, anula cada uma delas pelo teu poder. Livra-me das armadilhas preparadas por inimigos visíveis e invisíveis. Se há fofoqueiros que se alegram em espalhar mentiras, que suas próprias palavras se voltem contra eles, como declara o Salmo. Se há pessoas que se encorajam mutuamente a fazer o mal, que seus planos sejam frustrados antes mesmo de se concretizarem. Confunde os que tramam contra mim e faz com que tropecem nas próprias estratégias. Senhor, destrói toda maldição, toda bruxaria, toda feitiçaria e toda obra espiritual contrária direcionada contra minha casa, minha família e meus projetos. Que o fogo do teu espírito consuma qualquer tentativa de bloqueio financeiro, desemprego persistente, portas fechadas e prejuízos injustos. Onde houve roubo, traz restituição. Onde houve perda, traz multiplicação. Onde houve escassez, estabelece abundância. Imploro tua divina proteção sobre minha casa,
que nenhum mal tenha autoridade para entrar. Guarda nossas portas e janelas espirituais, que todos os que habitam neste lar estejam sob tua cobertura poderosa. Que a tua presença seja constante, enchendo cada ambiente com paz, harmonia e segurança. Que discussões sejam substituídas por entendimento, que tensões sejam substituídas por união, e que toda sombra seja dissipada pela tua luz. Senhor, cobre-me com o sangue precioso de Jesus e purifica-me de todo pecado e impureza. Lava minha mente de pensamentos negativos. Remove emoções destrutivas que tentam dominar meu coração. Que o teu Espírito Santo renove meu interior, restaurando minha autoestima, minha fé e minha esperança. Que eu não seja dominado pelo desespero nem pela angústia, mas sustentado por tua paz, que excede todo entendimento. Protege minha saúde, Pai. Se há doenças tentando se instalar, toca-me com teu poder restaurador. Se há enfermidades físicas ou emocionais, visita cada área do meu corpo e da minha alma com tua cura. Arranca a raiz de toda a opressão que causa ansiedade, medo e insônia. Substitui o desespero por confiança firme em ti. Capacita-me a viver uma vida que honre o teu nome. Que minhas atitudes sejam reflexo da tua graça. Que minhas palavras edifiquem e não destruam. Que minhas escolhas revelem sabedoria. Que eu seja instrumento da tua paz onde houver conflito, luz onde houver trevas e esperança onde houver desânimo. Fortalece-me para resistir às tentações e aos ataques espirituais. Quando surgirem provocações, dá-me domínio próprio. Quando surgirem desafios, dá-me perseverança. Quando surgirem obstáculos, dá-me estratégia e coragem. Que eu jamais me esqueça de que maior é o Senhor que está comigo do que qualquer força contrária que se levante. Senhor, se há desemprego rondando minha vida, abre portas inesperadas. Se há dívidas acumuladas, concede-me provisão e sabedoria para administrá-las. Se há escassez, transforma-a em testemunho de abundância. Se há medo constante do futuro, substitui-o por segurança em tuas promessas. Assim como o Salmo declara que Deus atira sua seta, e de repente os que praticam o mal são atingidos, eu confio que tua justiça se manifestará. Não preciso viver perseguindo inimigos, porque tu és meu defensor. Não preciso temer conspirações, porque tu és minha fortaleza. Hoje eu declaro livramento total de inimigos, invejas, maldições, bruxarias, miséria, dívidas, escassez, fofoqueiros, desemprego, desespero, angústia, doenças e todo o mal. Declaro que minha casa é protegida, minha mente é guardada, meu coração é fortalecido, minha vida é direcionada por ti. Que em todos os momentos eu sinta tua presença. Que tua sabedoria me guie em cada decisão. Que minha história seja testemunho vivo do teu poder. E que todos reconheçam que foi a tua mão que me sustentou, me libertou e me exaltou. Eu confio em ti. Eu descanso em ti. Eu avanço em ti. E sob tua proteção, nenhuma força contrária prevalecerá. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo em meio às batalhas invisíveis. Assim como revela o Salmo 64, há aqueles que se escondem para arquitetar o mal, que afiam a língua como espada e lançam palavras como flechas envenenadas. Existem tramas silenciosas, invejas disfarçadas, comentários maldosos e planos ocultos que tentam atingir minha paz, minha família e meu futuro. Mas eu me firmo na certeza de que tu és o Deus que vê o secreto e julga com justiça perfeita. Guarda-me do temor do inimigo.
Não permitas que o medo governe meus pensamentos, nem que a angústia domine meu coração. Se há conspirações sendo formadas contra mim, desfaz cada uma delas. Se há maldições pronunciadas em segredo, anula-as agora. Se há bruxarias, feitiçarias e obras malignas direcionadas contra minha vida financeira, profissional ou espiritual, que sejam destruídas pelo teu poder soberano. Senhor, frustra os planos daqueles que se encorajam mutuamente para praticar o mal. Se existem fofoqueiros que se alegram em espalhar mentiras, que suas próprias palavras tropecem contra eles. Se há pessoas que tentam bloquear meu progresso por inveja, transforma essa inveja em testemunho de exaltação. Que todo laço armado contra mim seja rompido. Que toda armadilha preparada no oculto seja revelada e desfeita. Livra-me da miséria, das dívidas sufocantes, da escassez persistente e do desemprego que traz desespero. Abre portas onde antes só havia paredes. Cria caminhos onde tudo parecia fechado. Traz oportunidades inesperadas, estratégias sábias e provisão abundante. Restitui tudo aquilo que foi perdido ou roubado. Que minha casa experimente estabilidade, crescimento e paz financeira. Pai amado, visita também minha saúde. Se há doenças tentando se instalar, toca com teu poder restaurador. Remove a angústia que aperta o peito, o desespero que perturba a mente e a ansiedade que rouba o sono. Que tua paz invada cada área do meu ser. Que a luz da tua presença dissipe toda a escuridão emocional e espiritual. Abençoa também aqueles que me rodeiam. Que meus amigos, familiares e colegas de trabalho sejam alcançados pela tua graça. Que ao olharem para minha vida, vejam tua luz refletida em minhas atitudes. Que eu seja canal de paz onde houver conflito, instrumento de reconciliação onde houver divisão e mensageiro de esperança onde houver desânimo. Que minha postura silencie acusações e que minha fé desarme hostilidades. Se há contendas no ambiente familiar ou profissional, derrama harmonia. Se há rivalidades ocultas, transforma em cooperação. Se há competição maldosa, substitui por parceria e respeito. Que a tua presença estabeleça união onde antes havia separação. Senhor, agradeço-te, porque, mesmo quando inimigos conspiram, tu trabalhas em meu favor. O Salmo declara que tu atiras tua seta, e de repente os que praticam o mal são atingidos. Confio que tua justiça não falha. Não preciso revidar, nem me desesperar, porque tu és meu defensor. Tu és meu escudo e minha fortaleza. Obrigado pelas bênçãos que já recebi e pelas que ainda estão a caminho. Obrigado pela proteção invisível que me guarda de perigos que nem percebo. Obrigado pela provisão diária, pelo sustento constante e pela força renovada a cada manhã. Reconheço tua soberania sobre minha história e declaro que minha vida está segura em tuas mãos. Continua a guiar-me pelo caminho da justiça e da verdade. Que eu cresça em fé mesmo diante das adversidades. Que eu amadureça em esperança quando os ventos forem contrários. Que eu permaneça firme no amor quando for provocado. Que minha vida seja testemunho vivo do teu poder. Capacita-me a viver de maneira que te honre. Que minhas escolhas glorifiquem teu nome. Que minhas palavras edifiquem. Que minhas atitudes revelem integridade. Que cada desafio que enfrento se torne oportunidade de mostrar que confio em ti. Hoje, eu declaro livramento total de inimigos, invejas, maldições, bruxarias, miséria, dívidas, escassez, fofoqueiros, desemprego,
desespero, angústia, doenças e todo o mal. Declaro que minha casa está protegida, minha mente está guardada e meu futuro está nas tuas mãos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E eu me alegro agora, porque sei que tu já estás agindo. Minha vitória não vem da força humana, mas do teu agir poderoso. Que eu viva cada dia para a tua honra e glória, servindo-te com alegria e gratidão. E que todos reconheçam que foi o Senhor quem me sustentou, me livrou e me exaltou. Amém. Senhor meu Deus, à luz do que está escrito no Salmo 64, eu me coloco agora diante de ti para um selamento espiritual definitivo sobre a minha vida, minha casa e tudo o que me pertence. Tu és o Deus que ouve a voz do justo quando ele clama. Tu és aquele que guarda a vida do temor do inimigo. Por isso, neste momento, eu apresento diante de ti cada área da minha existência e declaro que nenhuma conspiração oculta terá sucesso contra mim. Assim como o Salmo revela que há aqueles que afiam a língua como espada e disparam palavras como flechas envenenadas, eu peço: sela meus ouvidos contra palavras de maldição. Sela minha mente contra pensamentos lançados para me enfraquecer. Sela meu coração contra toda influência que não vem de ti. Se houve palavras liberadas contra mim no secreto, que agora sejam anuladas. Se houve reuniões escondidas para planejar o meu fracasso, que esses planos sejam dissolvidos. Se houve armadilhas preparadas no oculto, que sejam desfeitas antes mesmo de se aproximarem de mim. Senhor, o Salmo declara que tu atiras tua seta e de repente os malfeitores são atingidos. Que a tua justiça se manifeste agora como proteção ao meu redor. Que toda língua que se levantou contra mim tropece em suas próprias palavras. Que toda estratégia maligna seja confundida. Eu declaro que minha vida está selada pela tua presença. Minha casa está selada pela tua glória. Minha família está selada pela tua proteção. Meus caminhos estão selados pela tua direção. Coloca uma muralha espiritual ao meu redor, intransponível e inabalável. Que nenhuma seta encontre espaço, que nenhuma flecha alcance o alvo, que nenhuma palavra envenenada tenha efeito, que nenhuma conspiração avance. Sela minha saúde contra enfermidades. Sela minha vida financeira contra miséria e escassez. Sela meu trabalho contra desemprego e injustiça. Sela minha mente contra medo e angústia. Que toda sombra seja dissipada pela tua luz. Que todo plano oculto seja exposto e neutralizado. Que todo ciclo de ataque seja interrompido definitivamente. Senhor, guarda-me do temor do inimigo. Não permitas que eu viva assustado pelo que falam ou pelo que planejam. Minha segurança não está nas circunstâncias, mas na tua soberania. Minha defesa não está na minha força, mas no teu agir. Eu me posiciono agora como alguém protegido pelo Deus que vê o invisível. Assim como o Salmo afirma que todos reconhecerão a obra do Senhor, que também reconheçam que foi tua mão que me guardou, que me livrou e que me sustentou. Eu declaro que este selamento é completo. Nada entra sem a tua permissão. Nada permanece se não vier de ti. Nada prospera se for contra a tua vontade. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E eu confio, e eu descanso, e eu permaneço firme. Minha vida está definitivamente selada sob a tua proteção. Em nome do Senhor, que é minha fortaleza e meu escudo, eu declaro: estou guardado, protegido e estabelecido. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.
Tenho fé de que esta oração possa inspirar e trazer conforto, força e proteção a todos aqueles que a recitarem com devoção e fé. Compartilhe-a para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. E não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários. E olha só, temos mais 2 vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.